aumento de regulamentações do governo do setor de aplicativos vai fazer com que as empresas deem melhor condições de trabalho para motoristas, motoboys e entregadores? Bom, é importante a gente falar primeiro que esse setor ele passa por uma situação em que há excesso de oferta de trabalho, ou seja, nesse caso a mão de obra ela tende a ser mais barata. Isso porque a taxa de desemprego vem alta já nos últimos anos e muitas pessoas vêm perdendo ou perderam totalmente as suas rendas e precisam dos aplicativos para complementá-las, ou seja, então tem cada vez mais entrantes nesse mercado. Feita essa ressalva, é importante a gente pensar que atualmente muitas pessoas estão achando que a melhor solução para isso é simplesmente obrigar as empresas a transferirem mais recursos para os entregadores, com a suposta afirmação de que as empresas teriam aumentado seus lucros nesse período de pandemia. Veja, primeiro é importante a gente pensar que aumento de faturamento não é necessariamente aumento de lucro e que é possível uma empresa faturar mais e ainda assim operar no prejuízo. Além dessa questão, vale a gente pensar que se a gente obriga uma empresa a transferir mais recursos para um motorista, é praticamente impossível a gente fiscalizar que essa mesma empresa não repasse esse aumento de custos para o consumidor. E a consequência para isso é danosa, porque o consumidor ele também perdeu parcial ou totalmente a sua renda com essa crise, ocorre grande risco de assim fazê-lo. E com o aumento de custo, ele pode ser levado a repensar se vale a pena ele continuar fazendo o pedido pelo aplicativo ou se ele próprio não pode ir até o restaurante buscar a comida. Ou seja, isso faz com que ele reduza a quantidade de pedidos, automaticamente isso reduz a demanda por trabalho por parte do entregador e, consequentemente, pode reduzir, inclusive, ainda mais os recursos que esse entregador recebe. Então, veja, apesar da solução parecer bem intencionada, ela pode acabar tendo um resultado completamente oposto ao esperado. Um outro ponto interessante também é o fato de algumas regulamentações terem sido defendidas como placas diferentes, placa vermelha para condições e requisitos específicos para as pessoas participarem desse mercado. Isso é algo que a gente já viu em larga escala na história econômica, que na realidade isso acaba criando reservas de mercado. A gente tem como exemplo mais recente a situação dos táxis e dos Ubers, que há pouco tempo a gente tinha aí cerca de 35, 36 mil táxis na cidade de São Paulo, que tinham uma cidade com 12 milhões de habitantes. Certamente era uma reserva de mercado, uma condição com poucos participantes daquele mercado e com preços artificialmente altos, o que acabou se quebrando com a entrada do Uber. Então, na realidade, isso além de não funcionar muito bem, também é outra coisa que causa outro tipo de consequência. Então, para finalizar, é importante a gente colocar que é legítima qualquer nova renegociação ou discussão por parte dos motoristas que trabalham muito e com certeza foram muito importantes nesse período de pandemia para ser mantido o isolamento social, mas é importante pensar que as soluções elas devem caminhar de forma mais eficiente se elas forem pelo lado justamente do aumento de concorrência da oferta de aplicativos, que hoje são 4 ou 5 aplicativos apenas que operam. Então veja, se você tiver mais aplicativos brigando entre si, a tendência deles oferecerem melhores condições para os entregadores é diferente. Inclusive, o próprio consumidor, ele pode sim, do ponto de vista individual também, ajudar bastante fornecendo boas gorjetas para esses motoristas, mas o ponto importante da gente pensar é que colocar mais Estado, mais regulamentações e mais leis, na verdade, pode gerar problemas opostos, distorções, mais custos e, inclusive, ainda mais desemprego.